Se você está desanimado com o preço do Bitcoin, acredito que esse vídeo aqui vai te dar uma animada. Nele eu vou te mostrar os 5 principais indicadores para identificar o fundo do Bitcoin. E quando eu falo de fundo, não vou querer cravar na vírgula quanto que o Bitcoin pode corrigir, mas sim ter uma perspectiva bastante sólida de qual o fundo do mercado, se é que esse fundo já aconteceu, se ele tende a acontecer ainda. E a gente não está falando de acertar no dia exato que vai ser o fundo, mas um período aproximado. Sem mais delongas, bora lá pro vídeo. O primeiro indicador que eu vou te mostrar aqui talvez seja o mais conhecido deles. Os demais O primeiro indicador que eu vou te mostrar aqui talvez seja o mais desconhecido deles. Os demais, especialmente o último, eu acho que pouquíssimas pessoas aqui conhecem. Mas é importante que a gente veja todos eles, porque quando a gente fala de indicador, convém não olhar apenas um indicador isolado, e sim vários indicadores em conjunto para ver se eles estão confluindo, se está tendo uma confluência entre eles. E agora, esse primeiro indicador aqui, que você está vendo nessa linha roxa aqui embaixo, é o RSI, o índice de força relativa, que é o indicador de momentum. Ele mede a velocidade, a magnitude do movimento de preços do Bitcoin. Mas tem um detalhe, como a gente está falando de um ciclo do Bitcoin, eu estou olhando ele aqui num gráfico maior. Aqui a gente está vendo no gráfico semanal. Mas tem um detalhe importante, como a gente está falando do ciclo do Bitcoin, eu não estou olhando o RSI num tempo gráfico qualquer, eu estou olhando ele no tempo gráfico mensal. Veja aqui, quando o RSI no mensal está fazendo esse fundo aqui, esse fundo corresponde ao fundo do mercado nesse ciclo aqui, que foi o ciclo lá de 2015. Então, nesse fundo aqui, o Bitcoin deu essa pernada desse fundo aqui até esse topo, ele deu uma pernada que fez ele valorizar 12.550%. Aqui, um outro momento em que o RSI fez fundo correspondeu a esse fundo aqui. Desse fundo até esse topo, Bitcoin deu mais uma pernada de 2.000%. E aqui, outro fundo no ciclo anterior correspondeu a esse fundo aqui. Então, você vê que isso aqui corresponde a isso, que ele deu mais uma pernada de 707%. Então, o RSI no tempo gráfico mensal é um bom indicador para tentar entender se o Bitcoin ou está sobrecomprado, ou nesse caso aqui, se ele está sobrevendido. É um indicador de momentum que ele indica que o Bitcoin tende a dar uma subida a partir dali. O inconveniente do RSI é que o Bitcoin pode ficar muito tempo ou sobrecomprado ou sobrevendido. Por isso que é importante que a gente veja outros indicadores também. E o outro indicador que eu vou te mostrar aqui na verdade, é um combo 2 em 1. Como assim? Eu falei que eu ia te mostrar 5 indicadores, na verdade eu vou te mostrar 7. Esse indicador aqui, porque agora eu vou te mostrar dois indicadores, porque agora eu vou te mostrar dois indicadores que são muito parecidos um com o outro, um é uma variação pequena um do outro, e só está contando como um dos 5, tá legal? O primeiro indicador que você está vendo é esse daqui, é o MVRV. O que é o MVRV? Ele é uma razão entre o preço de mercado do Bitcoin e o preço realizado. O preço de mercado, acho que todo mundo sabe o que é. E o preço realizado, o que é?
Ele é o preço da última movimentação de cada Bitcoin na rede do Bitcoin, na blockchain. Tem muitos Bitcoins tem Bitcoins que não são movimentados na rede do Bitcoin, são movimentados fora da rede, em corretoras centralizadas, em mercado de balcão. E quando a gente vê essa razão entre o preço de mercado e o preço realizado, a gente tem nós temos esse indicador aqui, e igualmente e de forma muito semelhante ao RSI, a gente vê que esse fundo aqui corresponde a esse fundo do mercado, esse fundo aqui corresponde a esse fundo do ciclo, esse daqui corresponde a esse fundo, e agora a gente está aqui caminhando também para uma região de fundo. E a situação atual do RSI, eu acabei esquecendo de mencionar. Veja que a gente está aqui, portanto, a gente está numa região de sobrevenda, que é um fundo. Então a gente está muito perto do fundo de acordo com o RSI. E também de acordo com MVRV. Porém, o MVRV, se a gente for considerar o mesmo padrão dos ciclos anteriores, ele está aqui caminhando para a formação de um fundo, mas ele ainda tem espaço para afundar um pouco mais para chegar no mesmo patamar dos ciclos anteriores. E aqui o segundo indicador desse combo 2 em 1 que eu quero te mostrar é o MVRV Z-Score. O Z-Score é uma variação do MVRV que também contempla a razão entre o preço de mercado e o preço realizado, só que ele leva em consideração o desvio padrão. Isso faz com que haja uma ponderação de acordo com o padrão histórico de comportamento do Bitcoin. Quanto mais baixo o MVRV, isso significa que mais distante o Bitcoin está do preço justo dele, ou seja, ele está muito barato. E aqui a gente vê que quando o MVRV está abaixo de zero, é o critério segundo o qual esse indicador apontou o fundo do mercado nos ciclos anteriores. E agora, novamente, ele está caminhando para a formação de um fundo, mas ele ainda não está abaixo de zero. Então, ele ainda tem espaço para afundar um pouco mais. Porém, como é óbvio, ele está muito mais perto de um fundo do que de um topo. Então, até agora nós vimos dois indicadores.
o RSI e o MVRV. Eu ainda tenho mais 3 indicadores para te mostrar, inclusive esse aqui que eu acredito que vai te surpreender. Mas, antes de continuar, só lembrando que se você quiser entender mais sobre opções de cripto, que são uma forma de você potencializar os seus ganhos com Bitcoin, ganhando com o mercado em queda, ganhando mais ainda com o mercado em alta e principalmente rentabilizando seus Bitcoins enquanto o mercado fica consolidando em uma determinada faixa de preços, se você quiser conhecer mais sobre essas estratégias para deixar os seus Bitcoins rendendo, eu vou deixar aqui um QR Code na tela e também links na descrição. E agora, bora entender esse outro indicador aqui. Ele mostra a relação entre a oferta de Bitcoin no lucro e a oferta de Bitcoin no prejuízo. E quando essas duas linhas aqui se cruzam, essa linha azul aqui mostra o percentual de Bitcoins em lucro, essa aqui o percentual da oferta de Bitcoins no prejuízo, e quando elas se cruzam, note que isso aqui também corresponde a um fundo do mercado. A partir daqui, nessa linha preta, você está vendo o preço do Bitcoin. A partir desse fundo, ele deu mais uma pernada de alta. E note, depois que esses dois indicadores se cruzaram aqui no meio, mais um fundo do Bitcoin e mais uma pernada de alta. E depois, mais um fundo e mais uma pernada de alta. E como é que está esse indicador agora, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo? Aqui você está vendo que novamente eles estão prestes a se encontrar. Então esse indicador aqui também está mostrando, não necessariamente que a gente já chegou no fundo, mas que a gente está muito próximo ao fundo do Bitcoin desse ciclo atual. Já o quarto indicador que eu quero te mostrar é esse daqui, o múltiplo de pool. Ele tem a ver com a receita dos mineradores de Bitcoin. Por que isso é importante? Porque os custos da operação... Esse indicador é importante porque os mineradores de Bitcoin, para custear a operação de mineração, eles podem ser obrigados a vender Bitcoin. Portanto, o custo que eles têm para essa operação é muito importante. E o múltiplo de pool ele considera o valor diário em termos de dólar para a emissão de Bitcoin dos mineradores. Ele leva em consideração o valor diário em termos de dólar da emissão de Bitcoins. E divide isso pela média móvel do último ano da emissão de Bitcoin. E em termos simples, como que nós fazemos essa leitura aqui do múltiplo? Novamente, quando essa linha laranja aqui está afundada, está nessa região aqui, enquanto isso tende a corresponder a um fundo do Bitcoin. Essa linha preta aqui é um fundo do Bitcoin. Novamente, múltiplo de pool. Novamente aqui, múltiplo de pool fazendo um fundo, corresponde ao fundo do Bitcoin, que
deu essa pernada de alta. Aqui, novamente, correspondeu a um fundo do mercado. Aqui, novamente, correspondeu aproximadamente a esse fundo. E agora, a gente vê que ele está novamente se aproximando dessa região aqui. Então, ele está muito mais perto do fundo do que do topo, mas ele ainda tem espaço para afundar um pouco mais. É claro, se o mesmo padrão dos ciclos anteriores for mantido agora. E por fim, quero te mostrar mais um combo 2 em 1, sendo que o primeiro indicador desses dois que eu vou te mostrar agora é o Bitcoin Realized Price, ou o preço realizado do Bitcoin. O que é isso? Antes de eu te explicar, deixa eu te convidar a ficar até o final do vídeo, porque o último gráfico que eu vou te mostrar, de acordo com os ciclos passados, ele pode apontar qual o fundo exato do Bitcoin nesse ciclo aqui. Mas primeiro vamos entender o que é o preço realizado do Bitcoin. Que corresponde a essa linha laranja aqui. Então veja que ele afundou um pouquinho abaixo dela nesse ciclo, afundou um pouquinho abaixo dela nesse ciclo, e aqui nessa linha colorida a gente está vendo o preço do Bitcoin, né? Então depois desse fundo ele fez uma pernada de alta, aqui novamente ele afundou um pouquinho abaixo e fez uma pernada de alta, e agora ele está se aproximando dessa linha laranja. O preço realizado do Bitcoin, ele é o custo agregado de todas as moedas do mercado. É o custo base de todo o mercado. Ele leva em consideração todas as moedas, todos os bitcoins, inclusive aqueles que foram perdidos e aqueles que estão parados em carteira, relativamente à movimentação na blockchain do Bitcoin, a movimentação on-chain. Aqui você está vendo no meu gráfico do trade. Aqui você está vendo no meu gráfico do TradingView essa linha roxa que corresponde ao Bitcoin, que corresponde ao preço realizado ou Bitcoin Realized Price. E abaixo dele a gente tem o último indicador que eu quero te mostrar nesse vídeo, que é essa linha vermelha. Essa linha vermelha é uma variação do Bitcoin Realized Price, é o Delta Realized Price. Que é simplesmente o preço realizado
menos o preço médio, que é estabelecido pela média móvel na capitalização de mercado ao longo de toda a história. E vamos ver como que ele se comportou nos ciclos anteriores. Aqui você está vendo uma barra mensal no ciclo de 2015 e veja que ele chegou exatamente até esse fundo aqui. O fundo desse ciclo correspondeu precisamente, deixa eu até dar um zoom aqui para você. Correspondeu precisamente a esse suporte aqui. Então note que depois disso foi só subida. E em 2018? Em 2018, veja que a gente vê 3 barras mensais aqui que se seguraram onde? Exatamente nessa linha vermelha, que correspondeu ao fundo desse ciclo. Depois disso, tivemos uma alta de 2.000%. E em 2022, onde que essa barra deixou o pavio? Exatamente aqui, e exatamente aqui essa outra. Então, em 2022, aqui, esse indicador também marcou precisamente o fundo do mercado. A partir desse fundo aqui, deu mais uma pernada de 700 e poucos por cento. E agora, onde que essa linha está nesse exato momento? Bom, enquanto eu estou gravando esse vídeo, o Bitcoin ele corrigiu cerca de 53% em relação à última alta histórica. Um padrão que o Bitcoin vem adotando é ter correções cada vez menores a cada ciclo. Da mesma forma que ele faz um topo cada vez menor, ele também faz um fundo cada vez mais alto. Então o ciclo do Bitcoin está com uma movimentação de preços mais achatada. No primeiro
No primeiro grande bear market pós primeiro halving, o Bitcoin corrigiu 86%, depois 84% e depois 77%. Então ele está caindo cada vez menos. E agora, até o momento, ele caiu 53%. Isso aqui da máxima histórica até essa linha vermelha. E se ele caísse dessa máxima histórica até essa linha vermelha, ele cairia 67%. E esse suporte aqui, no momento que eu estou gravando, corresponde aos 40 mil dólares, 40.700 dólares. E a grande pergunta é, será que ele vai chegar até aqui nesse ciclo? Por enquanto, ele tem se segurado acima dos 60 mil dólares. E a gente tem alguns gatilhos que eventualmente podem desencadear uma correção mais profunda, que não necessariamente vai chegar aos 40 mil. Eventualmente até os 55, 52, mas quem sabe até os 40. Problemas com as ações da Strategy forçando a empresa a vender uma quantidade massiva de Bitcoin, uma eventual quebra de uma grande empresa de IA que cause um pânico no mercado, aumento da taxa de juros, esses podem ser alguns dos gatilhos para a capitulação final do Bitcoin nesse ciclo atual. Também não é impossível que esse daqui tenha sido o fundo do mercado. Se os ventos ficarem favoráveis a partir de agora, eventualmente, Bitcoin pode fazer a sua pernada de alta a partir de já. O Bitcoin pode fazer a sua pernada de alta sem uma correção maior do que essas correções anteriores. A grande questão que todos esses indicadores em conjunto mostram é que agora a gente está muito mais próximo do fundo do que do topo do Bitcoin. Então, caçar fundo exato não é uma boa estratégia, assim como tentar cravar topo exato também não é. É muito mais pertinente a gente pensar numa região de preços e mais pertinente ainda a gente ter uma estratégia de investimento adequada para qualquer cenário do mercado, já que nem eu, nem você, nem ninguém aí consegue prever o futuro de preços do Bitcoin. Por isso, já há muitos anos eu venho adotando estratégias com opções de Bitcoin que me permitem me proteger na queda, potencializar ganhos na alta e principalmente ficar rentabilizando os meus Bitcoins enquanto o mercado fica em região de
enquanto o mercado fica definindo em que região de preços ele vai ficar, enquanto o mercado fica em regime de consolidação. Por quê? Porque na grande maior parte do tempo o Bitcoin não está nem corrigindo e nem subindo, ele está lateralizando. E se é aí que ele fica na maior parte do tempo, se você está deixando seus Bitcoins parados sem render, simplesmente você está perdendo aquela que é de fato a maior oportunidade para rentabilizar os seus Bitcoins e para fazer uma grana relevante durante um ciclo do Bitcoin. Então, repito, se você quiser saber como deixar os seus Bitcoins rendendo com estratégias de opções de Bitcoin, acesse o QR Code na tela ou então os links na descrição. E antes de ir embora para outro vídeo, deixa aqui o seu comentário, que é muito importante, dizendo o que você achou desse vídeo. Você já conhecia todos esses 5 indicadores ou você ainda não conhecia eles? Deixa aqui no comentário para eu saber. Obrigado por assistir até aqui, um grande abraço e até a próxima!